Graça e paz, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe neste domingo, neste último dia da nossa revista de Atos dos Apóstolos. Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria que nós orássemos ao Senhor, pedindo a bênção dele sobre a nossa aula e pedindo a bênção sobre os nossos irmãos aí que têm sofrido tanto pela doença do Covid, quanto por parentes que estão passando pelo Covid, quanto por circunstâncias indiretas, mas que atacam as suas vidas mentalmente, financeiramente. Então, vamos pedir que o Senhor derrame a sua bênção sobre nós. Amém? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela tua mão que é sempre sobre nós, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu carinho. E clamamos, Deus, que em nome de Jesus Cristo, a tua bênção seja sobre nós nessa manhã no estudo da tua palavra. Que o Espírito Santo atue e haja em cada irmão, em cada coração, em cada família, ministrando as tuas verdades e trazendo transformação, nos renovando, nos reanimando, nos enchendo da presença de Deus. É o que eu peço ao Senhor. Deus, clamamos uma bênção também sobre os nossos irmãos que estão hoje adoentados pelo coronavírus. Que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa tratar cada célula do seu corpo, restabelecendo a sua saúde, trazendo-os de volta ao convívio conosco, com a tua amada igreja. Da mesma forma, pedimos àqueles irmãos que têm sofrido por acompanhar parentes que estão adoentados com essa doença, por aqueles que sofreram perdas financeiras, por aqueles que sofreram a perda de parentes, que o teu Espírito Santo console cada coração no nome de Jesus. É o que pedimos, Pai. Abençoa-nos pela tua graça. Abençoe todas as classes que agora estão estudando a tua palavra. Que o teu Espírito Santo haja desde o mais novo coração ao nosso irmão mais antigo, ao nosso irmão mais cheio de dias, que possam ser abençoados igualmente pelo Espírito Santo de Deus, possamos aprender a tua palavra para a glória do teu nome. Pedimos. Amém, Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, nós vamos concluir hoje. Nós hoje estamos no capítulo 17 da nossa revista Atos dos Apóstolos, os 30 anos que mudaram o mundo. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo. Alguns versículos vão ser colocados aqui, outros versículos vão ser lidos. Então, eu peço que vocês acompanhem e anote aí, se você ainda usa a Bíblia de papel, que é o meu caso, a minha preferência pessoal, né, onde a gente pode anotar, rabiscar. Alguém disse certa feita que Bíblia boa é Bíblia escrita, né? Bíblia anotada, né? Que Bíblia que você usa? Usa aquela. E qual que é melhor? É aquela que está rabiscada. Que é aquela que a gente mais leu, aquela que Deus mais falou conosco e a gente anotou aquilo ali. E é legal, né? Porque daqui 10 anos você vai abrir a palavra de Deus e você vai ver o que Deus falou contigo naquele texto. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar do capítulo 27, versículo 1 até o capítulo 28, 31, até o final de Atos dos Apóstolos. Então, o que nós vamos estudar aqui, seguimos a nossa revista, os 30 anos que mudaram o mundo. E hoje nós chegamos no capítulo final, capítulo 17, lição 17, onde finalmente Paulo chega a Roma. Nós já temos o Senhor Jesus falando com Paulo, o Espírito de Deus falando com Paulo que ele chegaria a Roma. Nós temos essa narrativa em alguns textos do próprio livro de Atos dos Apóstolos, porque o objetivo de Cristo é que Paulo chegasse a Roma, é que o Evangelho chegasse a Roma. Então, de uma forma ou de outra, a palavra do Senhor se cumpriria. E nós vamos estudar hoje a viagem de Paulo até Roma e alguns fatos que ocorreram em Roma. O texto básico, Atos 27, de 1 até 28, 31, mas nós não vamos conseguir ler toda essa extensão de texto. Por isso, você vai ter oportunidade de ler depois na sua casa aí, com calma. E o versículo-chave é Atos 27, 24. Então, o nosso versículo-chave diz assim: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Através desta mensagem, concedida a Paulo no momento de grande turbulência, desesperança, desespero e pânico, em que pessoas estavam com fome, em que pessoas já tinham navegado por muito tempo debaixo de um céu cheio de nuvens. A gente vai lembrar que a navegação antiga era baseada nas estrelas. A pessoa precisava, o capitão, o comandante do navio precisava ver aqueles seres brilhantes para se localizar no mar. As pessoas já estavam navegando há muito tempo sem a visualização de uma estrela sequer. E a esperança que era reduzida, e eles enfrentam um momento de chuva intensa, ou seja, aquela esperança que já era pequena
é praticamente devastada. E nesse momento o Senhor concede a Paulo essa palavra: não tenha medo. O Senhor disse no meio de medo: é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. A partir desse instante, Paulo teve reforçado no seu coração a convicção de que não apenas ele, mas nenhum daqueles perderiam a sua vida nesse trajeto. Então, irmãos, nós temos aqui alguns objetivos nessa lição. O primeiro deles é entender a necessidade que temos de termos confiança, resistência e sabedoria diante das dificuldades que surgem. Uma coisa é o conhecimento teórico que nós adquirimos ao estudar algum conteúdo qualquer. Outra coisa é o conhecimento prático. É quando este conteúdo é colocado na prova, é o teste de mesa, é quando ele é executado. Nós sabemos e nós lemos diariamente, nós cantamos, nós ouvimos pregações que nós devemos ter confiança, resistir, nós temos que ter sabedoria nas dificuldades. Mas quando as dificuldades surgem, é que nós vamos pôr em prova se de fato aprendemos aquilo ou se de fato ou apenas aquilo foi uma informação que veio e saiu das nossas vidas. No momento da dificuldade é que nós provamos onde está de fato a nossa confiança. É no momento da dificuldade. Assim como uma criança que acredita ser autossuficiente, que você diga, não faça isso porque você não vai conseguir, isso não vai dar certo, ela diz assim, eu sei, papai e mamãe, eu sei, eu posso, eu consigo. Mas na hora que aquele plano deu errado, a primeira palavra que nós ouvimos é papai, é mamãe. Por quê? Porque aquela criança sabe onde ela vai encontrar solução, onde ela vai encontrar abrigo, onde ela vai encontrar refúgio. Assim é conosco. Para onde nós corremos quando vem a nossa dificuldade? Nós continuamos confiando na nossa capacidade, na força do nosso braço? Ou nós vamos confiar que aquele que nos chamou é aquele que tem as respostas? Nós vamos pôr em prática toda a confiança que nós adquirimos ao longo da nossa vida. É nesse momento. Por isso precisamos entender a necessidade de termos confiança. E isso só vem no momento de dificuldade, não vem no momento de bonança. É no momento da dificuldade que a gente aprende, de fato, a pôr em prática a confiança, a resistência e a sabedoria. Segundo, confiar irrestritamente no Senhor, sem restrições. É confiar que apesar de nós termos algum conhecimento limitado, o Senhor é aquele que tem o conhecimento de tudo e além de conhecer tudo, tem todo o poder. É a teologia prática, né? É a omnipotência sendo aplicada na nossa mente e no nosso coração. Por isso nós podemos confiar irrestritamente no Senhor em todas as subdivisões que nós criamos na nossa vida. Confiar irrestritamente no Senhor. E por confiar no Senhor irrestritamente, devemos aprender também, temos como objetivo entregar ao Senhor cada ação, cada decisão a ser tomada, confiando que Ele está ao nosso lado, animando e consolando. Nosso encontro dos homens na quinta-feira, o pastor Gustavo falou sobre essa necessidade que nós temos de tomar decisões acertadas. E traga à sua memória quantas decisões que foram tomadas no anseio de melhor fazer algo, mas que no final ela se mostrou ser uma decisão equivocada. Isso ocorre normalmente quando nós não incluímos Deus na nossa tomada de decisão. Isso ocorre não só quando nós não oramos, mas como nós deixamos de aplicar aquilo que nós temos no nosso conhecimento teórico. Aqueles princípios bíblicos de quem Deus é, aqueles princípios bíblicos da nossa fé. Quando nós abrimos mão desses princípios, quando nós abrimos mão desse conhecimento, não apenas milenar, essa sabedoria não apenas milenar, mas uma sabedoria divina, nós temos uma grande capacidade de tomar decisões erradas. Então, que nós possamos entregar ao Senhor cada atitude, das menores, das pequenas atitudes que nós vamos tomar nas nossas vidas, entregar ao Senhor e agir de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou. Cada decisão a ser tomada, desde a decisão daquele caminho que nós vamos seguir até chegar à igreja, a decisão do emprego que nós vamos exercer o resto da vida, a casa que nós iremos comprar. Que cada decisão seja colocada diante do Senhor. E principalmente confiar de que Ele está ao nosso lado, nos animando e nos consolando. Confiarmos no Senhor. Conforme nós cantamos, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, conforme a palavra do Senhor nos diz. E o mais tudo Ele fará. Confiar no Senhor. E nós vamos observar que tudo isso se dá no contexto de dificuldade. Nada disso se dá no contexto de bonança. À beira de uma churrasqueira, tomando refrigerante com os irmãos. Nada se dá nesses momentos. Mas se dá em momentos de dor, de sofrimento, de desespero e de desesperança.
É aí que nós vamos tomar as nossas melhores lições da vida. Lembrando do texto do profeta Jeremias, que é melhor estar onde há luto do que onde há festa. Porque ele era um masoquista, era um sadista, era um sádico? Não. Simplesmente porque Jeremias compreendia, através da sua vida e através do que o Senhor havia lhe ensinado, que nos momentos de sofrimento é onde as nossas reflexões são mais clarificadas. É onde a gente reflete sobre a nossa vida. O nosso travesseiro é o lugar onde nós temos as nossas mais profundas reflexões. É ali onde estão guardadas as nossas lágrimas, é ali onde estão guardadas as nossas reflexões de vida, as nossas revisões de vida, onde a gente reavalia atitudes e procedimentos e comportamentos e falas. É onde a gente admite que estava errado, mas nem sempre é onde a gente admite que deve voltar e recomeçar. Mas os momentos de maior e de mais intensas sofrimento da nossa vida é onde a gente consegue refletir sobre as nossas atitudes. Então, já fica para nós um ponto de reflexão. Se a gente está passando por sofrimento, qualquer que seja pela perda de um ente querido, seja por um prejuízo financeiro inesperado ou um risco que não foi calculado, seja por uma doença, seja por uma dor, que a gente possa refletir nas nossas condutas, na nossa ação, nos valores que nós temos colocado nas nossas vidas, naquilo que nós temos elegido como algo de valor, mas que de repente não tem valor nenhum. É o momento que a gente tem para refletir em tudo que nós vivemos. Então vamos lá? Prosseguindo, meus irmãos. Ponto 1 da nossa revista, de Cesareia a Creta. Lembramos que o apóstolo Paulo estava preso em Cesareia. Ele veio da sua viagem missionária, da sua última viagem missionária, pregar em Jerusalém, onde ele trouxe, além da palavra do Senhor, além do ensino, além do evangelho, ele trouxe recursos para aqueles judeus, aqueles irmãos mais pobres. Ali ele foi preso pelos judeus, ali ele foi levado, ele foi espancado, foi agredido, foi levado à presença dos pretores, dos julgadores, dos governadores, de Félix, de Festo e mais tarde do rei Agripa. E em toda a presença de todas essas autoridades, a defesa de Paulo foi através da pregação do evangelho. E o que ficou bem claro a todas essas autoridades romanas? Que Paulo não havia cometido nenhum crime. Apesar do sumo sacerdote acusá-lo de crimes contra a ordem pública romana, de crimes contra a fé, apesar de eles terem criado uma narrativa de que Paulo era aquele egípcio que estava no deserto tramando contra o Império Romano, nada disso se sustentou, porque não havia prova alguma contra Paulo. Contudo, como Paulo temia que o seu julgamento perante Festo Félix e Agripa fosse um julgamento viciado, ao exemplo do que ele viu acontecer na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi julgado indevidamente, sem um julgamento fraudado, um julgamento que já tinha a sentença pronta desde o seu começo. Paulo temeu que ele não chegasse até Roma, que ele fosse morto antes de chegar a Roma, mesmo o Senhor já tendo dito a ele, Paulo, você vai para Roma. Mas Paulo recorreu a César. Paulo queria ser julgado perante César, para que se cumprisse a profecia dada do Senhor. Então, desde o começo ele recorreu. Ele falou, eu não quero ser julgado aqui, eu quero ser julgado perante César. E era um direito de um cidadão romano que habitava em alguma província, ser julgado na capital pelo César. Então, Paulo ficou preso ali durante a governança de Félix, depois Festo, e quando foi ouvido por Agripa, Agripa falou, não, então, já que eu não vejo erro nesse homem, ele não cometeu nenhum pecado, nenhum crime contra Roma, Roma não estava nem um pingo preocupado com práticas da religião judaica, não era o foco deles. Mas então Agripa diz, como ele recorreu a César, ele deverá ser julgado por César. Então, inicia-se ali, depois de 2 anos, aproximadamente, de prisão, uma prisão ilegal, indevida, em Cesareia, uma viagem até Roma. E uma boa parte da nossa lição vai ser tratada sobre esse trajeto que foi percorrido até Roma. Então, ponto 1 é de Cesareia a Creta, a primeira parte dessa viagem. Nós temos ali os versículos 27, 1 e 2, que vão falar sobre os tripulantes e passageiros. Então, 27, 1 e 2 diz assim, você pode já utilizar sua Bíblia aí, o seu smartphone, tá? Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião romano chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramítino,
que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então ali inicia a viagem. Lucas se inclui nessa comitiva. Apesar do preso ser Paulo, Lucas o acompanhou durante toda essa viagem. E aqui Lucas narra mais uma pessoa, né? Então nós temos o seguinte: os tripulantes e passageiros dessa nova viagem. Apesar deste navio ter mais de 200 pessoas, a narrativa vai tratar da comitiva, do núcleo principal, que era o núcleo que acompanhava Paulo. Então nós temos aí uma escolta de preso que acontece de Cesareia até Roma. Paulo foi escoltado. Paulo era um preso, ele não era um passageiro comum, ele era um preso que havia sido, a qual havia sido designado esse centurião chamado Júlio para acompanhar essa viagem, para escoltá-lo até o destino final. Então nós temos Paulo, o preso romano que estava sendo levado até Roma, Lucas, que era o seu amigo que estava acompanhando com ele já há um bom tempo. Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, é o mesmo autor da Carta de Atos, é ele que está narrando tudo isso. Lucas, a gente lembra que era aquele homem culto, aquele médico grego, que deixou a sua profissão, a sua função principal para seguir ao Senhor Jesus e para seguir Paulo, e dedicou grandes anos da sua vida no serviço, em especial diretamente servindo com Paulo. Aristarco era um homem que havia sido, é um homem que é conhecido nas Escrituras, ele é narrado, inclusive, nas cartas de Colossenses e Filemão. Ele é mencionado por Paulo nas cartas de Colossenses e Filemão. Ele havia sido preso com Paulo no Éfeso. Lá em Éfeso, a gente lembra quando nós estudamos aquela lição, quando Paulo chega a Éfeso, e ali ele é preso, e ele é acusado de ter incitado a multidão, e ele é preso naquele episódio da deusa Artemis. Aristarco estava com ele, e Aristarco foi preso juntamente com ele. Apesar da Bíblia nos dar muitas informações acerca da vida de Aristarco, nós encontramos na história eclesiástica que ele foi martirizado por Nero, que era o César, o imperador romano mais maluco que já existiu na história do mundo, né? Aquele que ateou fogo em Roma. Então nós temos a história de que o Aristarco foi morto por Nero. Além disso, nós temos o centurião Júlio e seus soldados. Nós observamos que Deus não deixa o seu servo desamparado. Nós tivemos um centurião que salvou a vida de Paulo em uma ocasião anterior, quando ele foi levado de Jerusalém até Cesareia. Ele salvou Paulo em algumas circunstâncias. Ele tirou Paulo das mãos dos judeus que queriam matar Paulo na agressão física. Depois, quando o sobrinho de Paulo ouviu que os judeus estavam tramando, pedindo que Paulo fosse transportado de Cesareia, de onde ele estava, para uma nova localidade, com o objetivo de atacar a comitiva durante a viagem e matar Paulo. Esse sobrinho de Paulo ouviu esse plano praticado pelos judeus e levou até esse centurião, que novamente salvou a vida de Paulo. Então a gente tem aqui Paulo, o Senhor colocando novamente na vida de Paulo um homem que nós vamos observar no decorrer desse texto, que é um homem que irá abençoar profundamente a vida de Paulo e que se tornará amigo dele, irá salvá-lo em algum momento, né? Nós temos o versículo 3 que diz: no dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. É óbvio que a gente está falando de um tempo muito antigo, né? Não tem muita referência, apesar do que a sociedade ocidental utiliza hoje, é um padrão daquilo que foi construído pela sociedade romana, né? Em especial no ramo do direito. Mas nós temos aqui um tratamento diferenciado desse centurião com Paulo. Ele permitiu que quando ele chegasse no primeiro ponto de parada, Paulo visse os seus. Ele conseguisse mantimentos dos seus amigos, daqueles irmãos que ali estavam. Então a gente já observa desde o partir que este homem tratou Paulo com humanidade, com urbanidade. É um tratamento diferente daquele que é aplicado a qualquer outro preso pelo Império Romano. E nós temos, por fim, os últimos dos tripulantes, que são os marinheiros. Dos marinheiros existem quem? Existem o dono do barco, o comandante do barco e toda a tripulação. As pessoas que trabalham para a manutenção do barco. Isso nós vamos ver ali do capítulo 27, de 11 e 12, 11 até o capítulo 12, versículo 30. É um texto bastante longo. Nós não vamos ler, você lê aí depois. Deixa eu ver aqui. 11 e 12, vamos ler 11 e 12. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia. E aí passaram o inverno. Visto
ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Esse texto que nós lemos aqui, a gente vai discorrer ele algum pouco, daqui a pouco. É só para a gente... A revista coloca nessa ordem só para identificar quem são os personagens. Da mesma forma que eu fazia nas lições anteriores, que eu dizia os locais e as pessoas. Aqui eu não fiz porque a própria revista já fez dessa forma. Então ele só está querendo discernir e apresentar para a gente quem são os personagens que aparecem na revista. E o versículo 30 diz: procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote ao mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa. Mais um texto que faz referência aos marinheiros. Então quem são esses? Eram os que comandavam o direcionamento do barco, a manutenção do barco e o sustento dele. Nós temos uma ocasião em que Paulo diz para não tomar uma certa rota, mas diz ao centurião, e o centurião ordena isso ao comandante, mas o comandante dá uma contra-ordem ao centurião e diz: não, confie em mim porque eu sei o que eu faço. Esse homem aí, ele não é marinheiro, eu sou. E depois a gente vê que o decorrer disso aí foi uma viagem desastrosa. E que no versículo 30, como nós queremos ver ali, os marinheiros disseram que iam baixar as âncoras, mas o que eles queriam era fugir. Então, assim, quem são os personagens dessa viagem? Paulo, Aristarco e Lucas, os personagens principais, né? Que eram o núcleo do evangelho que nós temos nesse navio, o centurião romano Júlio e seus soldados e os marinheiros. São esses aqueles que o Senhor disse que chegariam vivos, e assim aconteceu. Nós temos o segundo ponto, as dificuldades desse primeiro percurso. Então, dos versículos 3 ao versículo 12, nós temos as dificuldades que esses irmãos encontraram. Versículo 3 ao versículo 12. Atos 27, de 3 a 12. Eu vou colocar aqui na minha Bíblia para a gente acompanhar. Atos 27, de 3 a 12. Vamos lá. O que a nossa revista vai nos dizer? Os ventos contrários no mar perigoso. 27, 4, 5 e 7. Então assim diz, olha lá. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Cadê? Está ali. Dificuldade de chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Então nós vemos que a viagem, desde o seu início, era uma viagem difícil. Era uma viagem dificultosa. Além das dificuldades normais de alimentação, de doenças, né? As pessoas que permaneciam muito tempo no mar adquiriam ali diversos tipos de doença, né? Então, além disso, o mar perigoso tornou-se um imenso inimigo, um grande inimigo da navegação. Tanto que eles tiveram que, num certo momento, mudar de navio, o que aconteceu nos versículos 6 e 7. Nesta viagem, melhor dizendo, esses homens, a viagem que era para acontecer com um único navio, tornou-se uma viagem com 3 navios. Eles tiveram que fazer 3 pontes marítimas, né? Quando você vai fazer uma viagem meio longa, dependendo do valor que você paga da passagem, você vai daqui para São Paulo, vai de São Paulo para em Minas, de Minas você vai para Brasília, até que você chegar no seu ponto final. Aqui aconteceu que dessa viagem, que seria uma viagem reta até Roma, esses homens tiveram que trocar de barco 2 vezes. E nós vamos ver a razão da segunda troca mais à frente. Por enquanto, esses homens trocaram de barco uma única vez. E ali o versículo 7 diz que eles navegaram vagarosamente por muitos dias e tiveram dificuldade para chegar a Cnido. E mesmo assim não foi possível prosseguir nessa rota devido aos ventos contrários. Esses barcos, eles dependiam do vento para levá-los. Eles estendiam as lonas grandes, as velas, e o vento os direcionava. O problema é que o vento estava levando eles para trás. Eles não conseguiram chegar ao seu destino. Então tivemos dificuldade de navegar, não sendo possível prosseguir nessa rota devido ao vento contrário, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Então, ali costeamos a ilha com dificuldade e chegamos ao lugar chamado Bons Portos. Eu estou no versículo 8. Perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo nos advertiu. E aí nós temos ali uma orientação de Paulo, que já vai ser o nosso ponto de número 3. Aqui Paulo se levanta como um líder. Paulo era um preso.
Presos não têm voz, presos não têm voto, presos são pessoas privadas da liberdade e de direitos. Óbvio que nós estamos aqui o que eu estou falando é um momento de 2000 anos atrás. O direito, inclusive o direito do preso, não havia evoluído como o que nós temos hoje, em que o preso tem praticamente os mesmos direitos de uma pessoa livre e muitos, aliás, preso tem mais direitos que a própria pessoa livre, né? O que ele foi privado foi da sua liberdade. Contudo, o restante ele tem mais direitos do que aquele que está livre. E Paulo, sendo um preso romano, que lá naquele período não tinha direito sequer a falar, ele se levantou como líder. E por diversas vezes nós vamos ver que Paulo teve ali diversas influências, diversas intercorrências foram providas por Paulo no meio dessa viagem. Então Paulo, do versículo 9 a 12, se levanta como um líder. O que ele diz ali nesses versículos? Versículo de 9 a 12. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir Paulo, que falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Então o que aconteceu? A viagem não seria completada no prazo estipulado. Eles teriam que parar para passar o inverno, senão eles morreriam no barco, eles morreriam no mar devido à temperatura excessivamente baixa. E eles não conseguiriam chegar ao destino, por isso eles tiveram que mudar a sua rota. E Paulo, diante dessa dificuldade, fez a sua orientou esses homens de que eles morreriam se continuassem seguindo a sua rota. Mas o dono do barco, alguém mais experiente, disse: eu sei, ele não sabe. Aqui a gente já consegue observar algumas coisas, né? Nem sempre o lugar de fala é um lugar de credibilidade. Nem sempre a pessoa que alega ter o conhecimento de fato o tem. E talvez a pandemia tenha nos mostrado muito disso. Muito disso. Nós temos políticos que dizem saber o que estão fazendo, mas que não sabem nada do que estão fazendo e o que tem sido revelado é apenas um interesse egoísta de lucro, um interesse sujo de vanglória e a custo da morte de muita gente. Revelou que muitos médicos que se diziam médicos de fato não sabem o que estão fazendo, que foram os responsáveis pela morte de muita gente, por acreditar que sabiam do que estavam fazendo. Isso reflete em nós também. Isso reflete em nós quando muitas vezes a gente refuta a ideia de um jovem, a ideia de um filho, né? Quantas vezes a gente mandou um filho ficar quieto porque ele não sabe o que está falando, mas muito mais à frente a gente percebeu que quem tinha razão naquele fato era o próprio filho. De um irmão mais jovem que tenta nos trazer alguma orientação e a gente fala assim: você é muito novo, você não sabe o que é isso ainda. E mais à frente a gente observa que de fato a sabedoria estava ali. Irmãos, então significa para nós que nem sempre o lugar de fala, o que é o lugar de fala? Aquela pessoa que já viveu aquilo, ou aquela pessoa que estudou para aquilo. Nem sempre a razão está ali. Muitas vezes a razão está em outros lugares, muitas vezes a razão está na mente daquele que é mais jovem, daquele que não viveu tantas experiências, mas que tem uma clareza maior ao observar um contexto. Então, o comandante daquele navio julgava saber mais que Paulo, que não era um comandante. Mas Paulo estava dotado de uma sabedoria que veio do Senhor. Portanto, naquele momento, Paulo sabia muito além do que aquele comandante julgava saber. Então, Paulo teve essa visão das dificuldades, o que nós vimos nos versículos 9 e 10. E ele não se ressentiu por não ser acreditado. Quando Paulo deu aquela orientação ao comandante e aquela orientação foi negada pelo comandante do barco, pelo dono do barco, Paulo não se ressentiu. Muitas vezes, quando a gente dá uma ideia acerca de algum momento, a gente dá uma dica, dá orientação, a gente diz: isso não vai dar certo, e a parte a quem nós orientamos nos desacredita, muitas vezes a gente fica ressentido, a gente fica aborrecido. Observe que através da vida de Paulo, a gente vê que a humildade do Paulo, apesar dele saber do que ele está falando, ter sido dito pelo próprio Senhor, impediu que Paulo se ressentisse. E é muito importante a gente compreender isso. Se Paulo tivesse ressentido nesse momento, o seu coração teria se fechado para as experiências que viriam, para as pessoas que dependiam da sua vida. E Paulo demonstrou ser um grande líder ali, porque ele teve a capacidade de ouvir.
Ouviu pessoas que não tinham o mesmo conhecimento espiritual que ele, ou não tinham o mesmo conhecimento de Deus que Paulo tinha. E ao não se ressentir, Paulo permitiu que experiências novas viessem e permitiu-se continuar sendo uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então a gente já vai começando a extrair lições desses textos que nós temos visto. Paulo não se ressentiu por não ter sido acreditado. Então vamos lá. De Creta à Itália. Então nós temos ali uma nova fase da viagem desses irmãos. Nessa viagem de Creta, iniciou nós vemos ali que eles entraram em um novo barco, com uma nova tripulação, com um novo comandante, com tudo novo. Então é uma nova fase dessa trajetória do cumprimento da promessa de Deus. E isso vai lá do 27:14 até o 28:31. Mas nós vamos fazer aqui por partes. Então nós temos assim, a tempestade no mar. Versículos 27, de 13 a 20. Vamos ver o que diz esse texto aí. Aqui. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Então começou a soprar o vento de leve do sul, o vento estava do sul levando eles ao norte, para onde eles queriam ir. Então o que eles acharam? Agora sim, é o que a gente esperava. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levando-o, lançaram mão todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então a gente vê uma viagem que começa com esperança, não é isso? Aqueles homens falaram, agora o vento sul veio suave e está nos levando para o nosso destino, que é o norte. Mas logo vem um vento da ilha, eles estavam costeando a ilha de Creta. Logo vem um vento da ilha e começa a jogar eles para o lado, começa a levar eles para o nordeste, que era o que eles não esperavam, levando eles para o alto do mar. Então o que acontece? Temos aí um barco à deriva. Por quê? Porque logo eles cortaram as âncoras quando eles começaram a navegação, mas logo eles perderam o controle. O barco estava à deriva. O vento levou esses homens para o nordeste, que era o lugar onde eles não queriam, que era para o alto mar, para o mar aberto. Eles estavam à deriva. O que é estar à deriva? É não ter controle. É um barco sem controle. Se você já assistiu filmes sobre naufrágios, a gente observa que o barco, nisso é independente de modernos ou antigos, ele tem um sistema de direcionamento. Seja um leme, seja as velas, ele tem um sistema que direciona para onde é o destino final. Mas em algum momento esse sistema se deteriora, essas pessoas ficam à deriva, o barco está perdido no meio do mar, sendo levado para onde o vento o empurra. Assim estavam esses homens. O que diz no versículo 15, dos versículos 15 a 18, diz que o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Não tinha o que fazer. Esses homens não tinham mais o que fazer. Enquanto eles achavam que eles tinham a capacidade de direcionar o barco, eles faziam as manobras, direcionando as velas para o lado, direcionando o leme para o outro lado. Mas chegou um momento em que eles não tinham mais o que fazer e ficaram à deriva. O 16 diz, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Foi o que aconteceu. Eles recolheram as armações da vela, o que eles podiam fazer para que o barco não se destruísse mais, e desistiram do que tinham que fazer. Por quê? Porque eles compreenderam, nos versículos 16 e 19 que nós lemos, que os recursos humanos não são suficientes.
Meus irmãos, muitas vezes nós pagamos um preço muito intenso e muito doloroso até acreditar que os nossos recursos humanos não são suficientes. Uma outra grande lição que nós temos a tirar desse momento tão trágico, tão triste na história do mundo que é essa pandemia: os recursos humanos não são suficientes. Nós tivemos ao longo desse mais de ano que nós estamos passando de coronavírus, inúmeras soluções que se levantaram. Inúmeros governantes, políticos, cientistas que disseram esta é a solução. Não, nós precisamos colocar a máscara para que as pessoas não fiquem adoecidas, as pessoas continuaram se adoecendo. Não, nós precisamos fazer um lockdown, nós precisamos guardar as pessoas em casa. Diga-se de passagem, a primeira vez na história do mundo que pessoas sadias foram guardadas em casa. Mas é uma estratégia que alguém criou e disse, não, isso vai achatar a curva de contaminação. O que igualmente se mostrou ineficaz. Pessoas continuaram se tornando doentes, pessoas continuaram morrendo. Não, porque a nossa solução é a produção de uma vacina. E nós temos aí rios e rios de pessoas vacinadas morrendo. Significa que os recursos humanos não são suficientes. Nós precisamos de uma intervenção divina. Isso acontece na política. O que nós fazemos a cada 4 anos, seja no âmbito municipal, estadual ou federal? Não, porque nós precisamos de alguém que nos tire desse buraco que nós estamos vivendo. E nós elegemos pessoas que julgamos ser aquelas que irão salvar a pátria. E essas pessoas se mostram ser apenas mais uma no jogo de dominação do mundo, ou no jogo de dominação das pessoas. Até quando nós vamos entender que os recursos humanos não são suficientes para salvar as pessoas? Quantas pandemias nós vamos precisar viver para entender isso? Que nenhum homem sobre essa terra tem a capacidade de salvar ninguém, de trazer as respostas que nós precisamos para ter uma vida, no mínimo, digna diante de toda a criação. Os recursos humanos não são suficientes. O problema é que muitas vezes a gente demora demais para compreender. Pega o processo de doenças, como nós estamos vivendo. Nós temos um ramo das igrejas ditas cristãs no Brasil, em especial o ramo das igrejas mais pentecostais, e isso não é a crítica, isso é um fato, a maioria de vocês já viram isso acontecer, em que quando uma pessoa adoece, a primeira ação é determinar a cura daquela pessoa através de palavras. Nem sempre Deus está nessa jogada. Aliás, eu diria que Deus não está nessa jogada. Mas as pessoas levam os doentes e, ao invés de clamarem a Deus humildemente a misericórdia de Deus na cura daquelas pessoas, a gente determina que aquelas pessoas serão curadas. A gente diz arrogantemente no nosso coração, tomado pelo pecado, eu não aceito essa doença, você está curado, eu declaro a cura na sua vida em nome de Jesus. Aí a gente observa que a cura não veio. O que a gente faz? A gente leva no médico. E aí a gente começa a declarar a cura a partir daquilo ali. E lá no final, quando a gente observa que nenhuma das nossas ferramentas humanas foram suficientes, aí a gente cai em si e a gente fala, eu não sou nada. Só que normalmente as pessoas que declararam a cura lá no começo nunca vão reconhecer que não são nada. Mas lá no seu quarto ela dobra o seu joelho e fala, Senhor, tem misericórdia e cura aquela pessoa. Na verdade, na prática, o que acontece é isso. Publicamente, eu declaro que você vai ser curado, eu determino a tua cura e eu digo que eu não aceito a tua doença, mas eu vou escondido no meu quarto e falo, Senhor, tenha misericórdia e cura aquela pessoa. Mas tanto o meu primeiro comportamento como o meu segundo não tem nada a ver com a saúde daquela pessoa, com a cura dela. Tem a ver comigo, porque no começo eu declarei pelo meu poder que aquela pessoa vai ser curada. E para que eu não passe vergonha, eu vou lá no meu quarto escondido e digo, Senhor, cura aquela pessoa. Eu não quero que ela seja curada, estou nem aí se ela vai ser curada. Mas o que eu não quero é passar vergonha, que as pessoas pensem que eu não tenho poder. As ferramentas humanas não são suficientes para trazer cura àquilo que o mundo tem. Nenhuma delas. Absolutamente nenhuma delas. Nós dependemos de Deus e de Deus iluminar pessoas para que a cura espiritual do mundo venha. Então a gente vê ali nesse caso específico, os recursos humanos que existiam à disposição daquelas pessoas não foram suficientes e eles ficaram à deriva. Eles se deixaram levar. E o que a gente acha que estava ruim no versículo 19, piora no versículo 20. Porque olha só, eu vou mostrar para vocês aqui o que diz o versículo 20. O versículo 20 diz assim: não aparecendo o sol nem as estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos a esperança do salvamento. Meus irmãos,
Lembra aquela história? Tava ruim, mas parece que ficou pior? É o que aconteceu com essa tripulação. Ou melhor, que aconteceu com essa comitiva toda, com toda essa embarcação. Esses homens já estavam há mais de 15 dias sem comer. Esses homens já estavam passando por uma grande dificuldade. O barco já estava à deriva. Eles não estavam vendo a luz do sol e nem o brilho das estrelas. Eles não conseguiam, mesmo que eles conseguissem ver isso, eles não conseguiam navegar, porque o barco estava à deriva. Aí o que acontece? Eles tinham a esperança de que a coisa fosse melhorar, mas o versículo 20 diz assim: não aparecendo o sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Esses homens já estavam na nuvem, debaixo da nuvem há muito tempo, e sobreveio sobre eles uma tempestade intensa. Acabou. A esperança que existia era pequena, acabou. Ninguém vai colocar o seu barco no mar para vir nos salvar. Ninguém vai fazer isso. Então, a nossa esperança se dissipou. E é muito comum acontecer, inclusive com o nosso dia a dia, com a nossa vida, quando nós estamos passando por fases difíceis e a gente está esperando firmemente naquele texto que nos diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente está chorando na noite esperando que amanhã brote, que o sol volte a brilhar na manhã seguinte. Mas às vezes esse brilho demora a aparecer. Às vezes esse brilho não vai acontecer às 6 da manhã. Às vezes o brilho do sol só vai acontecer às 3 da tarde, às 4 da tarde. Às vezes ele vem só às 5 e meia da tarde, ele dá uma brilhadinha e ele volta a escurecer, porque a noite já chegou novamente. E aquela esperança que a gente tinha depositado no brilho que vai chegar de manhã, ela começa a diminuir. E a gente acha que o jogo acabou, e a gente acha que não temos mais esperança. É isso que aconteceu com essas pessoas. A esperança se dissipou. E aí nós temos a intervenção do apóstolo Paulo, capítulo 27, versículos 21 a 26. Então abra sua Bíblia aí, diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: senhores, deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Paulo está lembrando, gente, e essa lembrança de Paulo não é uma fala arrogante nem empafiosa, nem aquela esperança que nós temos de dizer eu avisei orgulhosamente. Paulo estava sendo humilde diante dessas pessoas. Ele disse: gente, vocês deviam ter entendido aquilo que eu falei para vocês de não sairmos de Creta. Se tivesse feito isso, não teríamos evitado esse prejuízo, não teríamos tanto prejuízo, não teríamos tanto sofrimento. Mas dá para continuar, não precisa ser tão ruim. Aí o 22 ele diz: mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Ele fala: olha lá, vocês não vão morrer, mas esse navio vai ser destruído. Por quê? Porque ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro e me disse: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então Paulo diz àqueles homens que aconteceu coisas erradas, decisões erradas foram tomadas, mas a gente não precisa continuar seguindo naquelas decisões erradas. Nós erramos, nós fomos afoitos, nós fomos equivocados nas nossas decisões, mas a gente não precisa ficar lambendo as feridas, a gente não precisa ficar remoendo as decisões passadas e colocando culpas uns nos outros. Vamos consertar daqui para frente. Então tenham coragem, tenham ânimo. Nenhum de nós vai morrer, apenas esse navio vai afundar. Mas eu estou dizendo isso não porque eu sou bom ou porque eu sei, mas porque olha a devoção de Paulo nessa fala, olha o temor de Paulo nessa fala. Paulo disse assim: apareceu a mim um anjo do Deus a quem eu pertenço, um anjo do Deus a quem eu adoro. Meus irmãos, quantas revelações trazidas por diabo chegam nos nossos ouvidos com a expressão, com a introdução: servo meu, eis que eu te digo. Falas empafiosas que trazem honra e glória para o dito profeta, mas que trazem apenas mensagens do diabo, ou mensagens que tendem a deixar aquele profeta mais arrogante, mais forte, mais robusto nas suas falsas profecias. Observa a diferença de uma profecia vinda do Senhor. Observa o temor. Eu repito esse texto. Paulo disse assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo.
Diferente do que o Joseph Smith falou, diferente do que a Ellen White. Olha o temor aqui. Apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço. Eu me arrepio quando eu leio isso aqui. Um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Esse anjo não é um anjo qualquer. Ele não veio para me fazer grande. Esse anjo é de Deus. E esse Deus é o meu dono. E eu adoro esse Deus. E esse anjo que veio do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro disse: não tenha medo. E essa frase foi o suficiente para trazer paz ao coração de Paulo. E quando Paulo ouviu essa frase? No meio de uma grande tormenta, no meio de uma grande tribulação, no meio de uma grande desesperança, no meio em que o cheiro da morte já se fazia presente nas narinas de todas aquelas pessoas. O anjo do Senhor disse a Paulo: não tenha medo. Vocês não vão morrer. Apenas isso que é material aqui vai deixar de existir, mas vocês não vão morrer. Talvez isso trouxesse desespero ao dono do barco. Talvez trouxesse desespero a pessoas que tinham as suas cargas que estavam sendo transportadas ali. Mas isso somente porque o coração dessas pessoas estavam no barco e estavam na carga. Não estavam nem nas suas próprias vidas e nem na vontade de Deus. Paulo não tinha absolutamente nada a perder. Paulo tinha sua vida que estava colocada em libação diante de Deus. E ele disse: gente, não tenham medo. Nenhum de nós vai morrer. Só isso vai se perder. Mas isso porque Paulo tinha um relacionamento profundo e intenso com Deus. Então vamos lá, que já passou bastante tempo aqui. Então a primeira intervenção de Paulo, a revelação do Senhor através do seu anjo deu segurança. A revelação deu ânimo e deu convicção. Essa revelação que Paulo recebeu através do anjo de Deus vindo a ele, deu ânimo, deu segurança a ele e ele transmitiu essa segurança às pessoas. Deu ânimo e deu convicção. Diga-se de passagem que a Bíblia não fala para nós que a tempestade tinha diminuído ou que o sol tinha brilhado. Essa esperança veio no meio de tudo isso. Ele não esperou um indicativo de esperança para que ele tivesse a esperança. A esperança veio da palavra dita do Senhor a ele. A esperança veio por meio da palavra. Nos momentos de dificuldade, nós precisamos lembrar da palavra que nós temos. E eu lembro do pastor Gustavo, quando ele diz que sempre que ele precisa tomar alguma decisão importante, uma decisão grande na sua vida, ele pede ao Senhor uma palavra. Por quê? Porque no momento em que ele pensar assim, será que eu tomei a decisão correta? Ou no momento que o seu coração se sentir tentado a se arrepender daquela decisão e falar assim, mas aquelas cebolas lá do Egito eram mais gostosas, mas aquilo lá era melhor. Ele vai lembrar da palavra. E é essa palavra que vai trazer o sustento para que ele continue a caminhar. E assim deve ser com a gente. A palavra do Senhor que vai nos fazer continuar o caminhado. Mesmo que o nosso coração se sinta que a decisão foi errada. A razão da palavra que o Senhor nos deu é que vai nos fazer. O princípio estabelecido pela palavra do Senhor é que nos vai dar certeza de que foi uma decisão acertada no Senhor. Aí nós temos a segunda intervenção de Paulo. 20, 30 e 32 nos diz o seguinte. Capítulo 27, versículos 30 e 32. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas a pretexto de lançar âncoras à proa. Então Paulo disse ao centurião romano: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. A segunda intervenção de Paulo. A primeira vez que Paulo falou ao centurião, ao Júlio, o Júlio ouviu mais ao comandante do que a Paulo. Nós temos aqui a segunda vez que Paulo fala a Júlio. E dessa vez Júlio dá ouvidos a Paulo. Paulo diz a ele, olha só, se esses homens saírem, vocês não poderão se salvar. Então o que os homens estavam fazendo? Não, pessoal, a gente vai ali lançar, a gente vai pegar esse barco só para a gente lançar as âncoras que estão na frente do navio. E Paulo compreendeu que eles estavam mentindo e disse a Júlio, eles vão fugir. Se eles fugirem, eles não poderão ser salvos. Eles não se salvarão. Então o Júlio mandou que os soldados cortassem as cordas que seguravam aquele barco caiu e se perdeu no mar. E a terceira intervenção de Paulo, versículos 33 a 38, que diz lá, pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Esse texto tem muita coisa que a gente podia pensar, mas eu já estou olhando o meu reloginho, já estou vendo que eu passei bastante do tempo que eu tinha programado. Não vou falar muito, mas tem algo que precisa ser lembrado.
a gente tem uma grande tensão e incompreensão acerca do que chamamos de soberania de Deus e vontade humana. A gente tem uma grande tensão entre essas duas verdades. É verdade que Deus é soberano sobre todas as coisas e que a vontade dele prevalecerá. Mas ao mesmo tempo é verdade que o homem tem uma capacidade de decisão. É verdade que o homem tem uma capacidade de arbítrio. Observe, uma capacidade de arbítrio, ou talvez também podemos chamar de uma livre gerência ou livre agência. Mas o arbítrio do homem não é livre, porque ele é puxado pelo pecado. Ele sempre vai ser puxado pelo pecado. Basta ver as decisões que você tem a tomar. Se você tem a tomar uma decisão entre fazer algo que traga glória ao nome de Deus, ou praticar uma disciplina espiritual, e fazer algo que não traga glória para o nome de Deus, e que não engrandeça o nome do Senhor, você vai ser tendencioso a agir do outro lado. Por exemplo, são 15 horas e é a hora que você estipulou para fazer a sua oração diária. De 15 às 15h30 você separa um tempo para ler a Bíblia e para orar ao Senhor. Isso é algo que não o pastor da igreja determinou, o pastor Gustavo não mandou você fazer, mas algo que é uma disposição do seu coração. Mas chega às 15 horas, chega às 14 horas e 58 minutos, você recebe uma mensagem no seu WhatsApp ou um lembrete do seu YouTube dizendo que às 15 horas vai entrar uma live daquele artista que você mais gosta. E independente do que ele vai falar, nem sempre vai falar de Deus, mas é aquela live, você pensa assim, poxa, eu separei de 15 às 15h30, fiz esse propósito com Deus para devotar o meu tempo a Ele. Ah, mas esse cara vai fazer uma live de 15 às 15h30, não tem problema em mudar o meu horário para as 15h30 às 16h. Meus irmãos, se você não tivesse feito nenhum propósito com Deus, não teria problema nenhum. Mas se você se comprometeu a devotar 30 minutos do seu tempo de 15 às 15h30 a Deus, essa é a sua atividade espiritual do dia. Mas você tende a satisfazer os desejos da carne. Isso por quê? Porque todos nós temos o nosso arbítrio preso, não livre. O nosso arbítrio, as nossas decisões são presas ao pecado. Mas existe sim essa tensão entre a soberania de Deus e a liberdade humana. E a gente vê esse texto dizendo isso. Esse texto diz assim, Paulo diz, hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília, sem nada comer. Agora eu aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Ora, mas o texto anterior, Deus não disse que todos eles iam sobreviver? Agora Paulo está dizendo que se eles não comerem algo, eles não irão sobreviver? De fato, Deus tem todos os planos nas suas mãos e todos os objetivos e o plano de Deus será cumprido. Mas ao mesmo tempo, o Senhor nos dá uma liberdade para agirmos. Existe uma responsabilidade nas nossas ações para nós alcançarmos aquilo que Deus preparou para nós. Nós temos a responsabilidade de tomar boas decisões. Agora, de que forma a soberania de Deus compactua com a liberdade humana? Não faço a menor ideia. E ninguém tem a menor ideia disso. Os teólogos mais conceituados, mais respeitados biblicamente, te trazem a mesma informação. Não sei. É uma pergunta que nós só vamos alcançar a resposta na glória. Mas o fato é que Deus tem o poder sobre tudo? Tem. Nós temos liberdade de agir até certo ponto? Temos. De que forma isso compactua? Não faço a menor ideia. Espero que um dia a gente compreenda isso diante de Deus. E nós temos esse texto dizendo, olha só, Deus deu liberdade, Deus prometeu que nenhum deles morreria. Mas ao mesmo tempo Paulo disse, se vocês não comerem, vocês vão morrer. É a graça de Deus sendo manifestada na vida das pessoas. Deus estipula os seus planos, mas ao mesmo tempo Deus permite que nós possamos agir de forma a decidir e a expectativa é que as nossas decisões sejam de acordo com a vontade do nosso Deus. Então nós temos essa terceira intervenção, alimentando fisicamente todas as pessoas daquele barco. Não apenas Lucas e Aristarco que estavam com ele, não apenas os soldados romanos que ali estavam, mas todos. Observe que se Paulo fosse um cidadão criminoso, o objetivo ele alimentar-se a si e aos seus. E o objetivo dele seria que os soldados emagrecessem, ficassem doentes e morressem de fome, porque ele estaria livre. Mas não, ele fez com que todos se alimentassem. A terceira intervenção de Paulo. E aí esse barco chega até a ilha de Malta. Chegando na ilha de Malta, nós temos um naufrágio. Paulo, o anjo do Senhor já havia dito a Paulo, ninguém vai morrer, mas o barco vai afundar. E na ilha de Malta, esse barco afunda. Versículos Atos 27, 39 até 28, 10. Não vou ler porque não vai dar tempo. O navio foi destroçado pela violência do mar. Vidas preciosas foram ameaçadas de morte, mas foram salvas por um oficial amigo usado pela providência de Deus. Olha aí, essa expressão tão grandiosa, tão maravilhosa, providência de Deus.
Sabe como que a providência de Deus aparece visivelmente nas nossas vidas? Talvez você já tenha passado por isso inúmeras vezes e não tenha percebido, mas agora você vai perceber. Sabe quando você está viajando de carro na rodovia e você chega na fila do pedágio e você tem que escolher entre 2 ou 3 filas e você escolhe aquela que aparentemente é a menor, mas é aquela que leva mais tempo. Aí você fala, poxa, que decisão errada que eu tomei. Aí você olha para o lado, tá todo mundo passando, todo mundo passando, todo mundo passando. E você está com 2 carros à sua frente, mas aquela pessoa que está lá na frente não tinha a nota pequena para pagar a taxa que tem que passar pelo pedágio. Então fica contando moeda, e você vê passar 1, 2, 3, 4, 5 carros do seu lado. E aí você sai com o coração profundamente aborrecido. Poxa, atrasou 15 minutos a minha viagem porque eu fiquei aqui, porque essa pessoa é lenta e não sei o que, não sei o que. E quando você chega lá na frente, você vê um acidente grandioso que matou muitas pessoas. E aí você fala, nossa, que sorte que atrasou lá no pedágio e eu não estou nesse acidente. Mas você não atenta que isso se chama providência de Deus. Foi Deus agindo de forma que você não sabe para te livrar de um mal maior. Providência de Deus. Pela providência de Deus, este homem, este Júlio, este oficial, impediu que Paulo, Lucas e o Aristarco e outras pessoas que estavam ali fossem mortas. Por quê? Porque quando o navio começou a ser destruído e as pessoas começaram a pular no mar, os soldados do Júlio falaram assim, vamos matar esses presos, porque se a gente não matar, eles vão fugir. Se eles fugirem, nós vamos ser mortos pelo imperador. Então vamos matar todo mundo. E Júlio impediu que essas pessoas fossem mortas. E esse homem, pela sabedoria de Deus, ainda disse, quem sabe nadar pula primeiro. Quem não sabe nadar se agarra num pedaço de madeira e boia até a ilha. E eles foram para a ilha de Malta. A ilha de Malta era uma ilha que não era romana, não era grega, não era judaica, não era judia. Então eles eram chamados de bárbaros. Eles não eram reconhecidos. E ali esses homens eles receberam com a humanidade desigual Paulo e os demais. Eles foram hospitaleiros, eles cuidaram daqueles homens, eles fizeram fogueiras para aqueles homens, para que eles não morressem de frio. Nesta ilha, Paulo e os demais e a demais tripulação passaram por 3 meses. Foi um período longo, não foi um período curto. Todo o inverno eles passaram nessa ilha. E ali o texto vai dizer para nós ainda, versículos 28 de 3 a 6, capítulo 28 de 3 a 6, vai dizer para nós que houve um momento em que eles estavam fazendo uma fogueira e versículo 3 diz assim, e Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava... Eita, fechou o meu aplicativo aqui. Atos 28. Bom, enquanto demora aqui, eu vou contando a história. Enquanto Paulo juntava aqueles gravetos para tornar o fogo maior, o que aconteceu? Fechou de novo. O que aconteceu enquanto Paulo juntava esses gravetos? Ele foi picado por uma cobra. O que as pessoas que estavam ali, pessoas que têm uma capacidade muito rápida de julgar, né? Hoje não existe mais isso, mas antes existia, né? Pessoas que julgavam muito rapidinho, a pessoa vê um fato e já julga, né? Ah, ele está com coronavírus porque ele pecou. Ah, ele tem um câncer porque ele traiu a mulher. Ah, não sei o que. Pessoas que julgavam, né? Aconteceu a mesma situação. Quando Paulo foi picado por uma cobra, as pessoas disseram, ali, ele é um assassino. Sabe por quê? Aí o fofoqueiro cutuca o outro fofoqueiro. Um maldoso, mentiroso cutuca o outro, né? Um professor de Deus sabe que existe isso, né? Professores de Deus, são as pessoas que sabem mais do que o próprio Deus. Um cutucou o outro e disse assim, tá vendo? Falei para você, ele foi picado por uma cobra, ele é um assassino. Ele escapou do naufrágio, mas ele vai morrer agora. E esses caras ficaram ali esperando que Paulo morreu na hora. Aí eles falaram assim, não, espera, só esperar. A mão dele vai inchar e ele vai morrer. Esperaram, a mão de Paulo não inchou e Paulo não morreu. O que eles disseram? Ele é um Deus. Olha como as coisas mudam rapidamente, né? Ele é um Deus. Ele foi picado por uma cobra, mas ele não morreu. E passaram a tratar Paulo como se fosse um Deus. E as pessoas que vinham lá perto de Paulo eram também curadas. Então a gente tem essa diferenciação do que aquele que era um assassino passou a ser tratado como um Deus. E por fim, nós temos ali um outro elemento muito importante que é a cura do pai de Públio. Quem era Públio? Públio era o chefe da ilha de Malta. Públio era um homem que tinha grandes propriedades na ilha de Malta, mas Públio tinha um pai que estava padecendo. O pai de Públio estava na cama. O texto diz que ele estava com diarreia, que ele estava com febre. Talvez se ele fosse tratado no posto de saúde hoje, ou no hospital, não é em posto de saúde, porque não tem muita diferença, né?
dos atendimentos que a gente tem tido na cidade, de acordo com tantas circunstâncias que estão acontecendo. Se Públio levasse o pai dele no médico, dependendo do médico, lógico, né? O médico fala assim, não, ele está com virose, leva ele para casa que ele vai ficar bom. É o que o texto está dizendo, que ele tinha uma diarreia, que ele tinha febre, que ele estava acamado. E Paulo curou esse homem. Então Paulo retribuiu toda essa bênção que esse povo tinha feito por ele, curando este homem pelo poder de Deus. O texto diz assim, do 7 a 10. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo. Depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos que necessitávamos. Eu tenho a plena convicção de que neste momento, meus irmãos, não havia sombra de dúvida de ninguém de que Paulo era inocente. Os próprios centuriões que ali estavam já tinham a convicção de que Paulo era inocente. Tamanha era a manifestação de Deus na vida de Paulo e através da vida de Paulo. As pessoas viram pessoas sendo curadas por Paulo. Eles tinham a convicção, mas eles tinham que cumprir o papel de levar Paulo até o imperador. Então, a viagem continua, eles chegam a Roma e a missão de Paulo continua, entre os versículos 11 e 31 do versículo 28. E quando Paulo chega a Roma, ele pede que seja ouvido por judeus. Ele quer novamente testemunhar. Observa que o modus operandi de Paulo permanece o mesmo. Paulo, em todos os lugares onde ele passou nas suas viagens missionárias anteriores, ele parava e falava na sinagoga. Ele falava primeiro aos judeus e depois aos gentios. Com exceção de uma das paradas que ele fez na segunda viagem missionária, em que ele falou primeiro aos gentios que ali estavam. Mas a regra era essa. Então, quando ele chega a Roma, ele quer novamente falar aos gentios. E a gente tem ali 28 dos versículos 17 a 19, capítulo 28, 17 a 19, o seguinte texto. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse, meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram. Peraí, perdeu aqui um troço. Aqui. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Então ali ele está falando da experiência que ele teve com Félix e com Festo e com Agripa, que aqueles homens queriam soltá-lo, mas ele decidiu ser julgado por César. Todavia, 19, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra mim, contra o meu próprio povo. Por esta razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Paulo ainda trazia no seu coração que ele tinha uma missão, embora a missão de Paulo fosse pregar aos gentios, Paulo era este apóstolo dos gentios, ele tinha um senso de dever e de responsabilidade com os judeus, por isso ele tinha como intenção levar primeiramente a mensagem aos judeus, para que eles entendessem que aquele Messias que eles esperavam há tanto tempo já tinha chegado, que eles não precisavam continuar a busca, ele tentava convencê-los de que Jesus Cristo era o Messias. Eles não precisavam mais continuar esperando, eles precisavam continuar na angústia e da dor da ausência. O Messias já estava ali, ele já tinha nascido, morrido e ressuscitado. Eles podiam reconhecer esse Messias. Então, qual é a sequência da fala de Paulo? 18 e 19. Sua experiência em julgamentos anteriores e sua inocência. Ele falou, eu já fui julgado por Félix, Festo e Agripa e fui considerado inocente, mas os judeus continuam insistindo que eu sou culpado. A sua prisão era decorrente da sua fé. É que ele diz no versículo 20. 28, 20. Foi por isso que eu vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Ele não falava nem da esperança dele, ele falava a esperança de Israel. É por causa de vocês que eu estou preso, porque eu estou trazendo a esperança que vocês tinham, estão me prendendo por isso. A esperança é de vocês, não é só minha, porque eu já abracei essa esperança, eu já assumi, eu já tenho essa esperança em mim.
Mas a esperança que eu estou preso é a esperança de vocês. A defesa de Paulo foi uma verdadeira exposição do evangelho, meus irmãos. Quando você vê o versículo 23, a gente vai ver que Paulo expôs o evangelho do Senhor, expôs o evangelho de Cristo. O versículo 23 diz assim, ó. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo um grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Percebe o tamanho, o tempo da escola dominical aqui, ó. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações, lhes testemunhou do reino, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e dos profetas. Paulo pegou o quê? O Pentateuco e os profetas conhecidos. E com base no Pentateuco, na Torá dos judeus, né, os 5 livros iniciais das Escrituras, acrescentado dos profetas, o Paulo queria provar biblicamente que Jesus era o Messias. Observa isso. Imagina a dificuldade e a capacidade que Paulo tinha de fazer isso. Paulo começou a pegar todas as profecias messiânicas. Paulo trouxe as genealogias até os dias de Cristo para falar: esse Jesus que vocês crucificaram é o Cristo que nós esperamos, é o que eu prego para vocês agora. Mas isso não foi suficiente, como nós sabemos, temos o benefício da história, sabemos disso, e Paulo foi novamente rejeitado pelos judeus. A rejeição dos judeus dos versículos 25 ao versículo 28. Que eles disseram, 25, discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Meus irmãos, observe a cena. Paulo passou o dia inteiro pregando o evangelho para aqueles homens, desde a manhã até a tarde, mostrando texto por texto, profecia por profecia, revelação de Moisés por revelação, que Jesus Cristo era o Messias. Ainda assim, depois de Paulo falar tudo isso, aqueles homens, uma parte daqueles homens, porque alguns deles receberam, alguns deles foram convertidos. O 24 diz assim, alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Esses que não creram viraram as costas de Paulo e começaram a sair. Começaram a discordar entre eles mesmos e começaram a ir embora. Quando esses homens viraram de costas, Paulo falou para eles assim, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Deixa eu colocar para vocês verem o texto que eu estou lendo. Olha lá. Aqui, ó. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O que aconteceu depois disso? Portanto, quero que saibam que esta é a salvação de Deus, é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Paulo disse assim, vocês não querem ouvir isso aqui? Isso vai ser enviado para os gentios. Os judeus se achavam muito melhores que os gentios, muito maiores que os gentios. E isso, além da negativa natural do Evangelho de Cristo, tornou uma ofensa nos ouvidos daquelas pessoas. Suscitou a ira deles. Aí, o que diz o 29? Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Antes eles estavam só naquela discussãozinha, não sei o que, não concordo, não sei o que. Agora a discussão se tornou intensa. Eles saíram da presença de Paulo com raiva no seu coração, discutindo entre si. E ali o texto finaliza, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento nenhum. Então o que temos ali? Paulo, quando foi trazido a Roma, ele veio na condição de um preso em regime aberto, semiaberto, né? Prisão domiciliar. Então Paulo ficou preso numa casa que ele mesmo alugava, uma casa que era das suas expensas. A única imposição que tinha é que ele não podia transitar nessa região, nessas casas, ele não podia sair dessa casa, e ele tinha um preso romano que ficou por todo esse período aí. Inclusive, em todos os momentos, esse preso estava com Paulo, cuidando para que Paulo não descumprisse as regras do cumprimento do regime prisional que ele estava inserido. Ou seja, Deus colocou um homem para ouvir o evangelho direto de Paulo por todo esse tempo, né?
E o testemunho de Paulo continuou até a sua morte. Paulo levou essa missão de vida dada por Deus até a sua morte. Paulo não abandonou o evangelho e ele continuou firme nos propósitos que ele tinha recebido do Senhor, tanto na bonança quanto no sofrimento, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Paulo perseguiu porque ele tinha convicção firme da palavra que ele tinha recebido. Por que nós sofremos tão intensamente? Por que às vezes a nossa fé titubeia? Por que às vezes a nossa fé se torna fraca? Porque a gente permite que o sentimento do nosso coração supere a palavra que nós recebemos de Deus. E a gente esquece que o sentimento do nosso coração é corrompido por natureza, por si só. Ele já nasceu corrompido. Ele é inclinado ao mal. O arbítrio do nosso coração é inclinado ao mal. E por isso que a palavra deve entrar na nossa mente. Ele deve alcançar razão na nossa consciência. Ele deve encontrar verdade na nossa razão, para que no momento da dor e do sofrimento que o nosso coração se sentir maculado e sofrido, a gente tem que lembrar disso. Isso vai estar na nossa memória, vai estar na nossa mente. Lembrar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Estamos passando por dificuldade, por dores? Traga à memória aquilo que traz esperança. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Meus irmãos, vamos passar para o nosso final, para a nossa conclusão. 2 textos do apóstolo Paulo. Quero que saibam, irmãos, primeiro Filipenses 1,12, tá? Quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para progresso do Evangelho. Segundo texto, 2 de Timóteo 4, de 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Agora está reservada a minha coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O primeiro texto que nós lemos de Filipenses, Paulo não estava próximo da sua morte ainda. Mas Paulo estava ali por volta da metade da sua vida ministerial e já havia passado por grandes e intensos sofrimentos. E ali ele concluiu que tudo o que aconteceu tem, ao contrário do que muitos pensam, servido para o progresso do Evangelho. Até aquele momento, tudo que Paulo havia sofrido, desde a sua conversão, aos seus espancamentos, as agressões, as difamações, tudo tinha servido para o progresso do Evangelho. Paulo não tinha valor em si. Ele tinha a percepção de que a vida dele era apenas um capítulo do Evangelho de Deus na Terra e que precisava ser vivido para que o Evangelho expandisse. Embora esse texto tenha sido dito logo em meados da metade da sua vida ministerial, a gente observa pelo segundo texto que Paulo carregou esse princípio na sua vida, até o final. Ele disse, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Quando Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, Paulo já estava preso em Roma, ele continuava preso em Roma, e já estava no final da sua vida. Ele sabia que ele morreria, que dali ele não sairia mais. E ele carregou esses princípios até o final da sua vida. Que princípios são esses? Princípios que ele recebeu do próprio Jesus Cristo, princípios que ele adquiriu nas Escrituras Sagradas e princípios estes que regularam as suas emoções até o final da sua vida. Por que a gente sofre? Porque muitas vezes a gente deixa os princípios que nós recebemos desde os dias da nossa escola dominical, quando éramos crianças, de lado. A gente relativiza os princípios. A gente relativiza as regras que nós estabelecemos para as nossas vidas. E isso traz para nós pecados. A gente quebra princípios. Quando nós nos casamos, nós formalizamos princípios. A gente promete para nossa esposa ou para os maridos que seremos fiéis até a morte. Que seremos fiéis na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza. Nós prometemos, meus irmãos, isso não é simplesmente uma formalidade, uma convenção social, é uma promessa. Nós prometemos diante de testemunhas que nós seremos fiéis. E por que os nossos casamentos terminam? Porque nós não cumprimos as promessas, porque nós não cumprimos os princípios, porque nós deixamos de ser fiéis, nós deixamos de ser leais. Porque nós só somos alegres quando nós temos dinheiro. Quando nós perdemos o dinheiro, nós deixamos de ser alegres e nos tornamos tristes. Nós começamos a brigar porque não temos mais dinheiro. Ou nós começamos a brigar porque temos dinheiro. Quando um de nós adoece, o outro acha que é um fardo muito pesado continuar caminhando. E a gente prefere pegar algo novo que não tem doença.
e o amor deixa de existir. Na doença, na pobreza e na tristeza. Mas por quê? Porque nunca houve o amor. O que havia era um sentimento moderno e romântico. Um sentimento que não era sustentado pelo amor. Quando nós lembramos que o que sustenta a nossa aliança não é o amor, mas o amor é sustentado pela aliança. É por isso que nós nos separamos. Por que é que nós nos tornamos corruptos? Porque nós quebramos o princípio de honestidade. Por que nós nos tornamos mentirosos? Porque nós quebramos um princípio de verdade. Os princípios existem para reger as nossas vidas nos momentos de adversidade, não nos momentos de alegria, nos momentos de adversidade. Os princípios existem para que nós tomemos decisões acertadas, não na base da emoção, mas com base nos princípios que foram construídos racionalmente e não emocionalmente. Por isso que a gente não deve prometer quando a gente está feliz. Por isso que a gente não deve guardar mágoa quando estamos tristes, porque tudo isso acontece nas nossas emoções, que estão longe dos princípios. Paulo viveu a sua vida firmado nos princípios estabelecidos pelo Senhor. Por isso ele conseguiu cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para a sua vida. O que nós podemos concluir? Que Paulo tinha convicção do seu chamado. O próprio Senhor Cristo o chamou. Ele tinha certeza de que ele foi chamado por Cristo. Por isso ele não abandonou o caminho. Paulo tinha convicção da sua missão. Ele foi comissionado pelo Senhor. Ele sabia que qualquer outra coisa que ele viesse a fazer era secundário. Paulo trabalhou como construtor de tendas para manter o seu ministério e não ser pesado a ninguém, mas a sua missão era aquela de levar o evangelho aos gentios. E ele cumpriu a sua missão integralmente porque ele tinha convicção intelectual, mental, racional, direta da sua mente de que essa era a missão. Ele não estava emocionado. Ele não estava emocionado a fazer aquilo, porque a emoção passa. O evangelho permanece. A missão permanece. Aquilo que foi estabelecido pelo Senhor e foi profundamente enraizado na sua consciência permaneceu. Paulo tinha convicção do evangelho. Não tem como a gente querer falar do evangelho se a gente não acreditar nele. Não tem como a gente pregar o evangelho se a gente não acreditar no evangelho. Por que muitas igrejas, e muitas igrejas fazem a balada gospel para os jovens, fazem o encontro mensal de casais, fazem encontros com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus? Por que muitas igrejas vivem de eventos, um evento grudado no outro evento? Mais ou menos parecido com o passeio do macaco, né? Quando você vê um macaco solta de um galho e pega no outro galho, e solta do outro e pega no outro. Por que muitas igrejas vivem assim, com motivações emocionais das pessoas, não deixam as famílias respirarem, não deixam as pessoas respirarem? Tem cultos de domingo a domingo para que as pessoas não tenham possibilidade de fazer coisas erradas, porque elas não confiam no poder do evangelho. O evangelho transforma, o evangelho não emociona. Porque as emoções são substituídas por outras emoções. O evangelho não é substituído por um novo evangelho. É triste dizer, mas muitas igrejas ditas cristãs não confiam no evangelho. Por que a gente insiste em pregar o evangelho? Porque quando a gente acredita no evangelho, a gente sabe que ele tem um poder transformador. Ele não transforma apenas e tão somente o morto em um vivo, mas ele transforma este vivo em alguém saudável, emocionalmente maduro, alguém que pode levar outras pessoas a caminhar uma jornada de salvação, pessoas que podem ajudar na construção de um casamento saudável, feliz, que podem trabalhar na construção do caráter de um jovem, de um adolescente, pode trabalhar na salvação de um usuário de droga, de um ladrão, de um criminoso. O evangelho tem poder de fazer tudo isso. Paulo acreditava, ele tinha convicção do evangelho, por isso ele levava esse evangelho. Talvez uma comparação fraca, mas eu preciso contextualizar isso. É mais ou menos como aquele vendedor que não acredita no seu produto. Aquela pessoa que tem que vender um dispositivo celular, mas ele sabe que aquele celular não é bom. Ele sabe que aquele celular não é aquilo que o catálogo diz que ele é. Mas ele tem que vender, então ele tem aquela vergonha e ele começa a florear aquele celular com outras coisas. O pregador do evangelho que não conhece o evangelho, ele vai querer florear o evangelho com outras coisas. O evangelho não é um produto, o evangelho é o poder de Deus. Se a pessoa não crê no poder de Deus, ela vai querer convencer de outras coisas. Não, vem para a balada gospel, aqui você vai sentir as mesmas coisas que você sentia lá, mas vai ser diferente. Não, vamos criar vamos construir, vamos inventar. Porque não crê, não acredita no poder do evangelho. A nossa obrigação é pregar o evangelho, porque o evangelho é poderoso em si. Mas se você não acredita no poder do evangelho, você não vai conseguir pregar o evangelho. Paulo acreditava e ele tinha essa convicção no seu coração. 4. Paulo teve a convicção de que tudo o que lhe aconteceu favoreceu o crescimento do evangelho e
e também favorecer o seu bem pessoal. Paulo tinha a certeza de que nenhuma daquelas adversidades que ele viveu, da mesma forma, nenhuma das bonanças que ele viveu, serviram para prejudicar o evangelho ou para prejudicar a si. Pelo contrário, tudo o que ele viveu foi para que o evangelho fosse dignificado e favoreceu o seu bem pessoal, amadureceu, transformou sua vida, levou aos pés do Senhor, tudo foi favorável para a sua vida. E por fim, Paulo tinha como principal objetivo a glória de Deus. Este era o objetivo maior da vida de Paulo. Ele não tentou trazer para si a glória, ele não tentou trazer para si fama, riqueza, poder, prestígio. Ele não quis tirar foto do lado do imperador, ele não quis fazer postagem no Instagram do lado da autoridade real. Ele não quis fazer isso, porque era tudo para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Meus irmãos, que o exemplo que nós vimos nessa trajetória de Atos dos Apóstolos, da história da igreja, da vida desses grandes homens como exemplo de Paulo, nos inspire a viver um evangelho genuíno, verdadeiro diante do Senhor, de arrependimento, de contrição, de devoção, de piedade. Que a gente possa ter uma vida de santificação, de santidade diante do Senhor, o desejo de ter uma fé genuína diante do Senhor. Que isso possa alcançar os nossos corações. Amém, meus queridos? Perdoe pelo tempo, mas eu espero que neste tempo não tenha sido perdido, tenha sido proveitoso para a sua vida, tenha sido proveitoso para a sua fé e que Deus te abençoe. Vamos orar finalizando esse tempo? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque nós estudamos ao longo de todos desses meses a Tua Palavra, estudamos as Tuas verdades. Senhor, que o Evangelho de Cristo possa alcançar profundamente o coração de cada irmão, possa nos transformar cada dia mais parecidos com o Senhor, que nós possamos confiar no Evangelho, que esse Evangelho nos transforme primeiramente e depois transforme aqueles que estão próximos de nós, que a glória do Senhor seja vista através das nossas vidas, que a nossa igreja avance, que o Teu reino avance e que nós possamos fazer parte deste avançar, Deus, que pessoas sejam transformadas, que pessoas sejam curadas, que a graça do Senhor seja vista, manifeste através do Teu poder, através do Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus é o que nós clamamos. Amém, Senhor. Meus queridos, que Deus te abençoe e que logo mais nós possamos celebrar ao Senhor juntos e cantar louvores a Deus e ouvir a sua palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.